Pode, cara. A ideia aqui, cara, é interagir, tá? Vamos interagir o máximo possível. Cara, pode brincar, pode zoar, vamos fazer o que for para isso aqui ser um momento agradável. Nada aquele negócio by the book, ó, é isso, é aquilo, vamos fazer assim, assim, assim. Não, cara, vamos interagir como se a gente estivesse na mesa de um bar, entendeu? Beleza. Fechou. Vamos lá, então, galera. Primeiro, deixa eu botar isso aqui para a gente começar. Vamos lá. Dia 1, né? Primeiro, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Gabriel. Eu já estou nesse mundo dos dados desde 2005, né? Já passei por algumas funções relacionadas ao mundo dos dados, né? Já trabalhei como DBA, já fui administrador de dados, que é o cara que cuida do banco de dados, né? Da parte estrutural, dos modelos de dados. Já fui analista de BI antes de ser engenheiro de dados, né? Minha ocupação atual. Nessa minha caminhada, eu já passei pelos setores bancários, foi onde eu iniciei, tá? Depois passei pela área da saúde, onde trabalhei com dados hospitalares de hospitais e UPAs espalhados pelo Brasil, tá? Já trabalhei na área de serviços, né? No ramo de petróleo e gás também, e por um bom tempo, e atualmente estou no ramo da indústria, tá? E nessa minha trajetória, eu já trabalhei com SQL Server, já trabalhei com Oracle, com MySQL, com Python, com Spark, com Databricks, Azure, Integration Service, Análise Service, Data Factory e algumas coisinhas a mais, tá? Então, é assim, eu trago para vocês aqui um programa desse nosso encontro, né? Isso daqui pode ser que no decorrer dos nossos dias ele venha a sofrer alguma modificação, tá? Sempre que sofrer alguma modificação, eu volto aqui e atualizo para a gente manter uma documentação bem atualizada do nosso projeto, tá? Então, assim, eu dividi ele em 10 dias, né? Esse nosso primeiro dia vai ser um dia de apresentação, né? Vamos apresentar o nosso projeto, vamos falar um pouco sobre dados, vamos falar sobre a questão da cultura que está se disseminando dentro das empresas, né? Que é a cultura data-driven. Vamos falar sobre os 5 Vs do Big Data. A parte de arquitetura de dados, vamos dar uma pincelada bem superficial, mas nos próximos encontros nós vamos aprofundar. E ao final dos dias ímpares, né, uma atividade complementar, sempre para a gente estar falando no dia seguinte. E por aí vai. Aí no dia 2, nós vamos fazer a modelagem do nosso banco de dados transacional, né? Vocês vão entender que banco é esse. Vamos definir onde esses nossos dados estarão disponíveis, tá? A princípio, eu vou colocar no Azure Database, né? SQL Database, onde vocês poderão estar acessando, tá? No nosso terceiro dia, nós vamos bater mais ainda na parte de modelagem, tá? Vamos analisar o nosso arquivo que é gerado desse sistema transacional, tá? Vamos criar o banco de dados, vamos criar as tabelas, ou seja, vamos subir o nosso banco. Nesse primeiro encontro aqui, deixa eu ver aqui onde tem a canetinha. Aqui. Nesse primeiro encontro aqui, nós vamos falar sobre modelagem, vamos debater, tá? Não vamos criar banco, não vamos fazer nada. O banco e as tabelas nós vamos estar criando nesse terceiro dia aqui, tá? Aí, nesse dia aqui também, eu vou apresentar para vocês como que nós vamos gerar os nossos dados, tá? A princípio, eles serão gerados via Python, tá? Vou apresentar para vocês, que é uma biblioteca muito interessante que permite essa geração, que é a biblioteca Faker, tá? Nesse quarto dia daqui, eu acho que talvez ele vai se estender um pouco mais para o quinto dia também, tá? Que eu quero falar muito com vocês sobre SQL. Porque se você quer trabalhar com banco de dados, ou na área de dados, e se você não souber o SQL, eu posso dizer que você é quase que um analfabeto, tá? Porque não tem como trabalhar com dados se não souber SQL, tá? Nesse nosso quinto dia aqui, nós vamos falar um pouco sobre arquitetura
de dados, tá? Arquitetura para uma solução de BI e Big Data, né? Vocês vão ver aqui que eu coloquei 2 pontos, né? A parte do on-premise e a parte do Big Data, né? Tem uma diferença entre elas aqui que nós vamos ver no decorrer dos nossos encontros. No nosso 6º dia daqui, nós vamos carregar esses nossos dados na nossa arquitetura construída, tá? No 7º dia, nós vamos entrar no mundo Databricks, ou seja, nós vamos explorar o Databricks Community, vamos criar a nossa arquitetura lá dentro, nossa arquitetura medalhão, com as camadas bronze, silver e gold. Vamos consumir os dados do Azure SQL Database, trazer para o nosso ambiente Databricks. No 8º dia, vamos falar um pouco de arquitetura novamente, modelagem de dados, só que é uma modelagem diferente da modelagem que será falada no 3º dia, tá? Porque aqui nós vamos entrar na arquitetura multidimensional, né? Nós vamos falar de tabelas fato e de tabelas de dimensão, tá? No 8º dia, no 9º dia, desculpa. Um ponto que eu queria falar aqui, ó. No 4º dia, é aquilo que eu estava falando para vocês antes da gente começar. Aqui vai entrar, principalmente nesse ponto 4.2 e 4.3, né? Que vai ser o quê? Vai ser a nossa visão de dono. Ou seja, o que eu posso extrair dos meus dados que possa trazer valor para o meu negócio, tá? Ou seja, aqui tem um ponto na documentação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Rapidinho. Então, tem um ponto aqui na documentação do nosso projeto, que é o quê? É esse item 9, tá? Análise de dados. Ele não tem nada preenchido, tá? Essa página, ela vai ser preenchida exatamente com o resultado desse 4º dia aqui, tá? Nós vamos definir quais são os indicadores que nós vamos criar, tá? Vamos colocar todos aqui, para que a gente possa ter, no final do nosso projeto, aquela visão de dono, ou seja, beleza, eu como dono desse meu negócio, o que eu gostaria de ver como produto final, né? Porque, na verdade, o resultado desse nosso projeto aqui vai ser o quê? Desenvolver uma solução de análise de dados de uma determinada empresa. Ou seja, o gestor, ele quer ver como que a empresa dele está. Só que, cara, ele não tem nada. Hoje, o que ele faz? Ele pega um arquivo do sistema, extrai, gera uma planilha, em cima dessa planilha ele faz uma tabela dinâmica, gera alguns gráficos. Então, assim, é essa visão que nós vamos ter. E, no final da ideia, né, o ponto final seria o quê? Se a gente estivesse dentro de uma empresa, a gente já teria esse contato com o usuário, já estaria fazendo essa análise dos indicadores que deveriam ser criados e entregando como solução final do nosso projeto. Beleza até aí? Alguma dúvida? Não. Nenhuma. Tá, vamos lá então. Vamos voltar aqui. Então, é assim, tá? E o que nós vamos usar nesse nosso projeto, tá? A massa de dados eu vou usar para ser criada, vai ser usada dentro do VS Code e nós vamos usar Python e Pandas, tá? Quando a gente estiver trabalhando a nossa arquitetura medalhão, nós vamos estar trabalhando com o Databricks mais o Spark, tá? E o PySpark. Os nossos dados, tanto os dados transacionais quanto os dimensionais,
eles estarão dentro do nosso Azure SQL. Vou fazer o provisionamento do Azure SQL com vocês lá na plataforma da Microsoft, tá? Coloquei aqui a parte do Power BI, mas não é muito o nosso foco. Caso vocês queiram, a gente pode fazer essa criação dos indicadores dentro do Power BI, mas também a gente consegue gerar gráficos dentro do Databricks, tá? A gente consegue fazer toda essa análise lá dentro da plataforma Databricks, porém, é algo muito limitado em relação a uma ferramenta de DataVis, tá? O GitHub vai ser o local onde vocês vão encontrar todos os arquivos desse nosso projeto, tá? Inclusive, essa documentação aqui, ela está toda no nosso GitHub, tá? Qualquer alteração nós vamos fazer aqui em tempo real para vocês verem como é que você pode gerar uma documentação para o projeto de vocês até dentro da tua empresa, tá? E isso daí é gerado com a biblioteca do Python, MKDocs, tá? Então, o MKDocs, ele permite você gerar uma documentação de um projeto, tá? Se vocês vierem me perguntar, essa documentação ela é gerada automática, eu vou falar para vocês que a do nosso projeto, ela não é automática, tá? Tudo que vocês navegarem lá foi feito na munheca. Então, não dá muito trabalho, mas também não é uma coisa muito simples de ser feito, tá? Mas assim, cara, fica muito bem estruturado tudo que você desenvolve e você coloca lá, e qualquer pessoa que venha pegar essa documentação, como o próprio Edmagno falou, ela vai conseguir sair do outro lado, porque todo projeto em si ele tem que ter documentação, tá? Tanto a documentação do projeto geral, quanto a documentação na camada de código, tá? Então, sempre que vocês estiverem trabalhando com alguma coisa, desenvolvendo alguma coisa, documentem dentro do código e documentem a solução como um todo, tá? Isso aí facilita muito a vida de quem está trabalhando com... Quem vai pegar até a tua documentação, o teu projeto para dar uma manutenção, tá? Então, vamos lá. Parando um pouco do blá, 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 eu coloquei uma frase aqui que eu encontrei na internet que eu achei bem interessante. Gostaria que vocês me falassem se vocês concordam ou não. Diz o seguinte: atualmente, o mundo enfrenta um grande problema. Como conseguimos lidar e armazenar a grande quantidade de dados gerados e como conseguimos trabalhar, transformá-los em algo que traga valor, seja para uma empresa, para uma faculdade, até para a nossa vida, né? Vocês concordam com essa afirmação aí? Que seria o grande problema atual? Quando a gente fala assim, cara, eu acho que a segunda pergunta é até mais pertinente que a primeira. Porque assim, porque se você for ver, né, cara, a gente está gerando dado o tempo todo, né? Cara, olha quanta informação nós estamos gerando nesse nosso bate-papo aqui. Olha quanta informação está entrando no nosso celular, na nossa rede social. Então, é assim, né? Cara, como que as coisas vão chegar lá na frente, né? Quantos dados nós geramos por dia, né? É algo, assim, assustador que deve ser, né? Se você for pegar no final de 24 horas, né? Cara, hoje o mundo gerou... Não sei nem dizer a ordem de grandeza que uma coisa que eu acho... Quintela, uma coisa que eu acho assustadora por exemplo, tem tanto vídeo no YouTube que você pode passar a tua vida inteira vendo vídeo que você nunca vai terminar de ver os vídeos do YouTube. Exato. Então, é assim, cara, hoje nós vivemos numa cultura, né, que é uma cultura data-driven, né? Se você for uma empresa ou não, né? Você hoje é orientado a dado, né? Cara, eu lembro que antigamente, isso muito antigamente mesmo, cara, quando eu ia comprar alguma peça do computador, eu esperava o jornal, se eu não me engano, era de domingo ou de segunda-feira, o Globo, que tinha um caderno informática. Então, eu pegava aquilo ali, folheava folha por folha, ia procurando a placa-mãe, a memória, o processador,
Cara, hoje, cara, tu abriu o teu navegador, digitou lá, cara, memória, tararã, tararã, cara, vai vir milhares de dados daquilo dali. Ou seja, hoje o acesso à informação, ela tá extremamente absurda, né? Então, cara, qualquer lugar que tu olha, você vê dado, você tira informação. Só que também entra aquele ponto, né? A gente precisa também saber onde que nós vamos buscar, como que nós vamos buscar e de qual fonte nós vamos confiar, né? Vamos lá, então. E também, cara, trazendo uma visão do passado, né? No passado, a gente tinha um grande produto de valor, né? Que era o ouro. Então, assim, o ouro é um metal precioso mais valorizado do mundo, né? Aí foi quando eu li até um livro do Eike Batista, né? Que o Eike Batista ele começou com essa parte de joias, ouro e tal, e ele até falava, né? Foi quando ele estava entrando pro ramo do petróleo, né? Ele falou, cara, se eu me dei bem com o ouro dourado, eu vou me dar bem com o ouro preto, que é o petróleo, né? E assim, vocês concordam que hoje nós temos um outro metal precioso, que é o dado? Total. Sim, né? Porque ele pode gerar riqueza tanto quanto aí. Pode apontar então, o novo ouro, né? exatamente, exatamente. Então, assim, reforçando a questão de uma empresa ou da nossa vida ela ser orientada a dado, vocês hoje conseguem se ver 24 horas sem acessar alguma coisa? Seja uma rede social, seja fazer uma pesquisa, vocês conseguem se ver 24 horas desligado de algum dispositivo? Seja um computador, uma televisão, um rádio, alguma coisa assim? Pô, acho que é impossível, porque até para você pegar um Uber, você vê tua conta no banco, você precisa do smartphone para poder estar consumindo. Exatamente. Se Então, você assim, não, se você não vê por conta própria, você vai passar em algum lugar que alguém vai estar vendo, você vai escutar de tabela e vai. Nem como fugir, não. exatamente. Exatamente. Então, assim, sem querer, a gente está gerando dado, né? Gerando informação, né? Então, vamos lá. Então, com isso, né? O que a gente pode falar, né? Pode explicar com poucas palavras. Isso eu vou deixar para vocês. Por que vocês acham que os dados são tratados como uma nova fonte de riqueza, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês concordam? Primeiro, assim, vocês concordam com isso? Vocês discordam? Vamos lá, vamos interagir. Eu falo assim, cara, eu vou falar primeiro, né? Cara, eu digo que sim, porque é como vocês acabaram de trazer aí pra gente, né? Ontem mesmo eu fui na rua, tive que pedir um Uber, tive que fazer compras, então fui comprar material escolar ontem. Então é assim, cara, eu tive que fazer uma pesquisa para saber onde o material escolar estava mais barato. Eu fiz uma pesquisa para saber qual era o Uber que eu ia pedir, se eu ia pedir o Uber X, se eu ia pedir o Comfort. Então, assim, cara, eu concordo plenamente que os dados hoje, cara, é uma fonte de riqueza. É uma fonte de riqueza, não tem para onde a gente correr disso. E vocês? Eu concordo também, porque eu acho que assim, se você coloca vários produtos juntos e você vai analisar a sociedade, você não tem como ver assim no olho, você não tem como saber qual que tá rendendo mais para você e tal. Se você coloca algum sistema para analisar ali, você vê rapidinho qual que o pessoal aceitou mais e você vai direcionando os outros também para melhor aceitação daquele público e tal. Com esses dados aí você consegue ter maior assertividade, né? Por isso que gera essa riqueza no final. Bem colocado isso aí que você falou, Matheus. Essa questão de você fazer uma análise do próprio mercado, né? Quando a gente estiver falando da cultura data-driven, ele cita muito isso, né? Que é a experiência do cliente, né? Então, é assim, você precisa, você como empresa, como organização, como instituição, seja lá qual for o teu fim, né? Você precisa entender a aceitação do teu produto perante o mercado, né?
Então, cara, não tem como a gente fugir dos dados mesmo, não. Posso seguir, Magno? Quer falar também? Pode seguir. Tá. Então, assim, trouxe mais uma pesquisa que eu fiz aqui, tá? Que diz o quê, cara? Olha só, cara, cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados são gerados diariamente pelos usuários na internet. Isso nós estamos falando de um dado do ano de 2000, tá? Imagina agora em 2023, que passou o ano, agora em 2024, a quantidade de dados, né? E um outro ponto também que me chamou a atenção, olha só, 65% das empresas consideram o setor bancário como líder na tomada de decisão global baseada em dados nas empresas em 2020, né? As tecnologias de Big Data e inteligência artificial foram adotadas por 48,5% das empresas nos Estados Unidos em 2021. Cara, isso aí só reforça o que a gente estava falando, né, cara? O dado, ele é extremamente fundamental, cara. Não tem para onde a gente fugir. Vamos lá. Falei bastante da cultura data-driven, né? Mas o que é a cultura data-driven, né? Fiz uma outra pesquisa também para trazer uma definição bacana para vocês e encontrei esses 3 pontos que me chamaram a atenção, né? Alguns consideram que isso daí é um conceito estratégico que pode ser aplicado para qualquer negócio. Quando a gente fala ser aplicado para qualquer negócio, né, voltando exatamente aos dados, né, você pode fazer na tua empresa, que é da área bancária, você pode fazer na tua empresa, que é da área industrial, você pode fazer uma análise no ramo acadêmico, na sua vida pessoal, ou seja, a cultura data-driven ela não fica restrita somente a empresas, né? Ela pode ser aplicada a qualquer tipo de negócio. E um outro ponto também muito interessante é o quê? É a tomada de decisão baseada na análise e na interpretação de dados. Cara, se você está gerando dado, sua empresa está gerando dado, e se você não está pegando essas informações para trazer a seu favor, por exemplo, você lançou um produto e como é que você sabe a aceitação desse produto no mercado? Como é que você vai poder avaliar se aquilo ali está sendo bom para a sua imagem ou se está sendo ruim, né? Ou seja, se aquele produto ele tem muitos erros, por exemplo, tu comprou um celular agora, um iPhone, e, cara, tu começa a ver a quantidade de atualizações que vem vindo, correção de bug disso, correção de bug daquilo. Você começa a ver que, cara, é um produto que está tendo muito problema. Um produto que na fase inicial, né, na fase de elaboração, desenvolvimento, ele foi um produto que ele não foi passado por muitas fases de teste. Então pode ser isso, né? Será que, devido a esses problemas, vazamentos de dados, como é que está sendo a aceitação desse seu produto? O que você está trazendo de bom para ele, né? E, por fim, né, as empresas que implantam o data-driven, né, elas passam a ter uma cultura totalmente voltada para a gestão orientada a dados, né? Ou seja, o dado passa a ser novamente um balizador para a sua empresa, né? O seu negócio. Então, é assim, seguindo por aqui, né, eu coloquei alguns pontos aqui, né, que eles falam que o quê? A questão do data-driven, ele consiste na coleta e análise dos seus dados, né? E com isso você vai tomar decisões baseadas neles, né? Você vai poder compartilhar essas informações dentro da tua empresa. Você vai estar a todo tempo forçando com que o seu time ele passe a ter uma cultura voltada ao aprendizado, ou seja, ela tem que aprender a analisar aqueles resultados e tomar as melhores decisões em cima deles, né? E um outro ponto muito forte também é que uma empresa que tem a cultura data-driven, cara, ela tem um investimento forte em tecnologia, porque ela quer o tempo todo explorar aquilo dali para trazer novas tendências para ela. E com isso, né, ela vai ter objetivos e vai conseguir mensurar
esses objetivos através dos KPIs, né? Se aquilo ali está sendo alcançado ou não. E assim, claro, né, a empresa ela larga na frente das outras. E da mesma forma como a empresa cresce, né, quando ela não é orientada a dados, né, ela passa a ter diversos problemas para seguir, né? Ela vai ter uma tomada de decisão. Vocês acham que vai ser igual uma empresa que é orientada a dados? Não, porque ela não sabe o que está ocorrendo, né? Ela vai perder oportunidades porque ela não sabe como é que o mercado está. Ela vai poder competir menos com a concorrência dela. Imagina que você criou uma empresa e ela tem vários concorrentes. Se você não sabe como é que aquilo está evoluindo, como a empresa está andando, como é que você vai poder competir com seus concorrentes, né? Você não vai ter investimento em inovação, você não vai conseguir acompanhar se o seu cliente está satisfeito ou não com o seu produto. A falta de análise vai trazer um risco muito grande para a sua empresa continuar, né? E, cara, dificilmente você vai conseguir reter talentos. Ou seja, as pessoas, elas não vão querer ficar naquela empresa que não tem investimento, que não tem nada. Elas vão querer partir para outra. Principalmente vocês agora, imagina vocês, garotos novos e tal, saindo de faculdade, vão ver várias coisas novas na empresa, na faculdade, aí entra numa empresa, pô, tudo ultrapassado. Vocês vão querer ficar numa empresa dessa? Duvido, cara. Duvido que vocês vão querer Ô, ficar. Quintela, e me Diga corrija lá. se eu estiver errado aí, que além disso, essa cultura ela pode trazer, por exemplo, uma empresa que está começando agora, corrigir um pouco dos erros, né? Porque todo mundo que está começando agora erra bastante. E se você consegue analisar isso aí com KPIs e tal, você consegue minimizar esses erros cada vez mais até chegar perto da perfeição aí. Exatamente. Exatamente isso. Perfeito. Então, é assim, e quando a gente começa a falar de Big Data, né? O Big Data, ele veio com um conceito, né? Que é muito interessante, né? Que eles chamam do conceito de 5 Vs, né? Como vocês viram naquele slide anterior, né? A quantidade de dados que em 2020 foi gerada. Imagina em 2023, imagina nesse ano que está começando agora de 2024. Então, é assim, o Big Data, ele destaca que hoje nós temos um alto volume de dados que são gerados numa velocidade absurda, ou seja, só nesse momento agora, quantos dados foram gerados? E eles são extremamente variados. Pegando um gancho do que o Edmagno falou, né? Cara, você consegue ficar dias no YouTube sem repetir um assunto, sem repetir um vídeo. Então, assim, você tem uma variedade absurda. Você tem áudio, você tem vídeo, você tem texto, você tem paper, você tem tudo ali. Então, assim, você tem alto volume, gerado numa grande velocidade, com uma enorme variedade. E, cara, e esse outro ponto, a veracidade, é aquela questão de que a gente precisa filtrar também o que é verdadeiro e o que é falso, né? Ou seja, tirando as fake news, o que você pode extrair dali, né? E, por consequência, né, o que aquilo pode trazer valor para você, né? Então, dentro de uma empresa, isso é muito importante, né? Ela vai analisar os dados dela e dali, cara, ela vai poder extrair os valores para agregar algo para o seu contexto, né? Então, é assim, nesse momento, eu termino essa parte teórica, tá? E vamos começar a falar um pouco do nosso ambiente, né? Ou seja, eu vou trazer o cenário, né, da nossa empresa e vamos pensar junto como que a gente pode crescer junto com ela, né? Bora lá, então. Então, é assim, a nossa empresa, né, a empresa do pai do Magno lá, do pai do Matheus, né, é uma empresa que, digamos assim, né, vou falar que ela tem 4 filiais, tá? Vou chamar o e-commerce de filial também, tá? Então, é assim, tem 3 lojas físicas e ela tem um e-commerce, tá? E espalhadas pelo Brasil, tá? Ela tem uma filial no Rio, tem uma filial no Ceará, tem uma filial no Mato Grosso e tem o e-commerce, tá? Assim, eles vendem diversos tipos de produtos, tá? Vestuário, bebida,
alimento, vende de tudo um pouco, tá? Então é assim, vocês concordam comigo que dentro desse universo nós conseguimos saber quem comprou na loja do pai do Magno e do pai do Matheus, que eles são sócios? Sim, Sim. O que foi comprado? sim. Onde? Quando? Qual foi a quantidade? Então, assim, informação a gente tem, né? Ou seja, o dado a gente tem. A gente só precisa saber, nesse caso, como a gente responde essas perguntinhas que estão aqui, ó. Qual loja vende mais? Qual estado está dando o maior retorno, né? Qual o produto que está sendo mais vendido, né? Nesse momento, a gente fala na questão de estoque, né? Pô, eu vendo um produto XPTO, será que eu tenho estoque para durar? O meu estoque ele vai durar por quanto tempo? Aí você também entra naquela questão, assim, pô, quando a gente olha a questão da sazonalidade. Quando que esse produto ele é mais vendido? Será que eu estou preparado para quando esse período chegar, eu ter estoque suficiente para atender a minha demanda? Então, assim, pergunta é o que não falta para a gente poder responder sobre isso, né? Então, vamos lá. Vamos continuar avançando por aqui. Só que, assim, a empresa do pai de vocês, ela é uma empresa que ela não tem essa cultura de análise de dados. Então, é assim, ela é uma empresa que está funcionando, está dando lucro. Pelo menos eles acham, né? Eles não têm aquilo ali em mãos de como a empresa está evoluindo, né? Ou se ela está regredindo, será que ela está dando lucro num mês, será que ela está dando lucro no outro? Será que eu preciso manter o meu e-commerce se ele dá menos lucro do que a minha loja do Mato Grosso? Então, é assim, eles estão completamente vendidos. Então, assim, a partir desse momento, eles querem o quê? Eles querem montar uma célula de análise de dados dentro da empresa, né? Ou seja, ele quer transformar a empresa deles numa empresa data-driven, né? E assim, vocês vão me ajudar a fazer isso dentro dessa empresa, tá? Vamos lá. Então, é assim, época de mudança, né? Normalmente, vamos começar a mudar tudo, né? Então, é assim, o pensamento mudou, né? Como eu falei para vocês. Então, assim, eles querem o quê? Eles querem tomar decisões mais assertivas, eles querem se antecipar a possíveis problemas, ou seja, será que um produto que o pai de você está comprando do fornecedor A está sendo bom para o seu negócio? Às vezes tem muita reclamação daquilo e você pode substituir aquele fornecedor por outro. E com isso, o pai de vocês, que é muito rico já, eles querem o quê? Ele quer ter um faturamento muito maior do que ele já tem hoje. E, cara, principal, né, que é a questão da cultura data-driven, né, é disseminar os dados por toda a corporação, ou seja, dar autonomia para o time identificar os dados e falar assim, ó, Magno, cara, tu que aí, cara, tu que lida com esse fornecedor aqui, cara, esse cara que está faltando muito esse produto, cara, estamos tendo procura, não tem. Você passa a adentrar, né, na experiência do cliente, né, que é um ponto muito forte hoje nas empresas, né, o CX, e você começa a se antecipar às tendências do mercado, né? E com isso, cara, a tua empresa também vai mudar, né? Você vai mudar o jeito de pensar, cara, aquela cultura de que, pô, olhou para a conta bancária no final do mês, pô, pagou todos os funcionários, pagou tudo, fornecedor, deu lucro, cara, isso tem que mudar. Então, assim, esse pensamento aqui vai influenciar muito na empresa do pai de vocês. Então, é assim, cara, só que a gente sabe que nem tudo é fácil, né? Aí a vida é uma caixinha de surpresas, né? Muito bem. Aí a foto do Magno, né? Tomando posse lá do. Opa, foi mal. Tomando posse do novo cargo dele, né? Ele avançou no negócio do pai dele e foi promovido, né?
Então, é assim, é isso aí mesmo. Você foi promovido, Magno. Você deixou de ser aquele cara da TI, né? Que era o quê? Era o cara que entrava lá no sistema, gerava um Excel e entregava para o pai do Matheus apresentar na reunião de acionistas. E vocês viraram o quê? Vocês viraram agora o cara dos dados. Então, é assim, tudo para vocês vai mudar agora. O jogo virou, Magno. Pô, foi mal, cara. Não teve como não colocar isso daí, cara. Tá valendo, tá valendo. Né? Pô, foi mal. O jogo virou, cara. Não adianta, cara. Não adianta. Então, é assim, isso mesmo. Vamos pensar fora da caixa. O mar vai se abrir? Não, não vai. Então, o que acontece? Hoje, na empresa do pai de vocês vão pegar aquela roupinha do coadjuvante e vão fazer o quê? Vão jogar fora e vocês vão virar o protagonista da vida de vocês. Ou seja, vocês vão virar referência dentro da empresa que vocês estão hoje. Tá? E o que muda? Vocês têm alguma ideia do que vai mudar nesse conceito dentro da nossa empresa, da empresa do pai de vocês? Lembrando que a empresa do pai de vocês só vende e não tem nada voltado para dados. Vocês têm alguma ideia? Eu acho que a gente vai ficar muito mais voltado pro negócio, né? Então, assim, Pra começar a acertar mais. Exato. Então, assim, tudo vai mudar na empresa de vocês, né? Porque vocês vão dar novos ares para os pais de vocês tomarem decisões, né? Então, como eu falei, né? Antigamente você acessava o servidor, extraía o seu arquivo, deixava lá no servidor e o pai de vocês analisava esses dados e apresentava os números nas reuniões. Só que ele não sabe se aquilo ali estava dando lucro, né? E agora? Agora não. Agora nós vamos pegar esses dados que estão no sistema de vendas da empresa de vocês, vamos coletar os dados, vamos gerar informações e o seu pai, cara, ele não vai mais precisar estar pegando aquele arquivo lá e montando diversos gráficos, diversas análises, não, cara. Ele já vai ter esse processo todo estruturado dentro da empresa deles e tudo isso vai estar alinhado com as estratégias que foram definidas para a empresa. Então, é assim, nós vamos começar a mergulhar nos dados nesse momento, né? Então, é assim, isso daqui, digamos assim, que essa esteira com essas 4 figurinhas, né, é o que hoje você vai encontrar, você e Matheus, Magno e Matheus, vocês vão encontrar em qualquer empresa, tá? Isso daqui é o famoso ETL. Então, é assim, a sua esteira de dados, onde você tem a origem da sua informação. Nesse momento, você vai extrair esse dado, vai transformar e vai carregar ele em algum lugar, tá? Esse ETL aqui, ele também, em alguns momentos, você vai encontrar ele com o nome de ELT, tá? Isso aqui falaremos mais à frente, tá? E no final das contas, é o quê? É você pegar aquele dado, né? Como nós vimos lá no slide, quando a gente falou da cultura data-driven, né? Que é a coleta de informação e geração de valor para a sua empresa. Então, é assim, baseado nisso daqui que os pais de vocês vão tomar decisão. Ou seja, a empresa está bem, o setor está bem, está vendendo bem, tem muita reclamação, como é que eu vou melhorar isso? Como é que eu melhoro essas vendas nessa área daqui? Será que colocar roupas de frio para vender no Nordeste é viável? Então, assim, diversas informações são tomadas em relação a isso, tá? Mas como que isso acontece, né? Então, assim, cara, nada vai acontecer da noite para o dia, né? Nada vai funcionar igual aqueles cursinhos que estude 90 dias e ganhe 10 mil reais de salário. Então, assim,
a construção de uma solução de BI, ela envolve várias vertentes, né? Então, assim, você tem várias personas, né, que podem estar envolvidas na tua empresa, mas também a sua empresa ela pode ser uma empresa pequena, onde você tenha que vestir diversas roupas. Você vai ser o cara que vai construir o banco de dados, que vai fazer a gestão do banco, que vai criar as tabelas, que vai fazer o processo do analista de negócio, que vai sentar lá com o carinha do negócio, com os setores da empresa do pai de vocês, vai entender a dor deles, vai traduzir aquilo ali em uma solução. Então, é assim, você vai ter hora que você vai ser o cara de front-end, mas também você vai ser o cara que vai ser o back-end, né? Ou seja, você vai criar o ETL e vai desenvolver o painel. Você vai ser o cara que vai fazer a governança dos dados. Olha o que o Magno falou para a gente anterior, no papo inicial. Ele faz a gestão dos dados da empresa dele, ou seja, ele trabalha na parte da governança. Então, ele pega esse dado, esses arquivos, e dali ele faz o quê? Ele gera o dashboard. E ele também veste a roupa do cara de sustentação. O que é o cara de sustentação? Pô, deu um erro daqui, eu vou acionar quem? Eu vou acionar a equipe de sustentação, que é o Ed Magno, que vai ser o Matheus. Então, olha só, nesse momento daqui... Aí a gente troca o boné, né? A gente troca o boné. Exatamente. Você fala assim, calma aí que eu vou falar com um cara lá do ETL. Tu vai lá na espelho e conta tudo. Exato. Tu vai aí tu volta para o usuário. O cara do ETL falou que tem um problema no arquivo. Aí tem que ver quem é que gera o arquivo. E assim, cara. Lá eu também mexo até com a parte de security da plataforma. Tipo, o usuário não está conseguindo visualizar o dash. Eu tenho que ir lá e dar permissão para o usuário. Exato. É igual essa parte daqui, ó. Essa tríade aqui, né? Você aqui são 3 funções, né? Você é o AD, que é o quê? É o cara que pegou aquela demanda, falou assim, cara, essa demanda daqui, eu vou precisar carregar esse arquivo, vou precisar carregar aqui, carregar. Aí no final tu vai falar assim, cara, eu preciso de 5 tabelas, esses 2 arquivos aqui vão virar uma única fonte de dados, que no final eu vou relacionar tudo com essas colunas daqui. Então você vai ser o cara que vai fazer a modelagem, que vai criar o banco, né? Vai criar as tabelas dentro do banco e, cara, talento. Pô, talento, vamos ver o que está acontecendo. Então, você vai ser o DBA também, que vai lá, vai ver a questão da performance, vai ver se tem que fazer fragmentação de índice. E, cara, o servidor pegou fogo, tem backup. E aí, Magno, tem backup? Falei, pô, cara, eu sou o cara do ETL. Ué, mas tu não se preocupou com backup? Não sabia que não sei nem o que é backup. Então, aí tu toma na cabeça porque tu não fez o backup. Mas tu foi contratado para ser o quê? O cara dos dados. Só que não falaram para vocês que o cara dos dados ele faz muito mais do que só criar um ETL, de só criar um painelzinho bonitinho. Então, é assim. Mas, Quintela, Matheus, quando você olha, por exemplo, para essa imagem que o Quintela está mostrando, você sente que está confuso ou que está claro? Então, na verdade, assim, se eu vou olhar por ponto só, fica claro. Agora, quando junta tudo, assim, aí fica meio, assim, abstrato ainda. Aham. Porque quando eu cheguei no estágio lá, né, que eu trabalhava com o Quintela, no primeiro dia ele abriu uma ferramenta lá que ele usava, que era o Integration Service. Cara, tipo assim, pensa que é uma ferramenta que para cada coisinha você tem o caminho bom e o caminho ruim. E o caminho bom conecta em outra caixinha que tem outro caminho bom e outro caminho ruim. E vai seguindo isso. No final era um labirinto de RPG que você ficava tipo assim, mano, o que tá acontecendo? Exato. E não podia escolher a porta errada. Tipo isso, mano. E aí Mas, por exemplo, eu passei boa parte do início da minha carreira meio que perdido. E o Quintela, ele falava um negócio pra mim que é verdade, que as coisas acontecem meio que por osmose, você vai pegando com o tempo, né?
E aí, por exemplo, hoje em dia, fica muito mais fácil eu ter essa discussão aqui de pensar, pô, o dado tá onde, tem que colocar onde, tem que fazer o quê. Porque eu acho que é muito mais fácil você discutir o que você quer fazer com o dado do que você partir para a parte técnica de cara, entendeu? Porque, por exemplo, por mais que você às vezes não saiba um detalhe ou outro, você pode aprender no processo se você já sabe o que você tem que fazer. Uhum. Agora, se você não sabe o que Sim, você tem que legal. fazer, já fica 2 vezes mais difícil. Exatamente. Muito bem colocado isso, Magro. Assim, quando eu entrei lá nessa empresa, eu... Não tem quando você pega um livro e fala assim, cara, principalmente livro de engenharia de software, cara, funciona assim, funciona assim, assim, assim. Cara, os ETLs lá, eles eram feitos exatamente assim, by the book. O cara falava assim, cara, relacionamento tu faz assim. O cara fazia assim. Só que, cara, imagina, eu vou tentar trazer algum para você poder visualizar esse monstro que o Magno falou, que realmente quando tu bate o olho assim, cara, tu fala assim, meu Deus do céu, cara. Quando eu olhava aquilo dali, eu fiquei pensando assim, porque cada caixinha era uma tabela. Pô, cara, agora imagina, você tem um dado onde aquela origem ela se relaciona com 30 tabelas. Aí você vai colocar uma caixinha que é da tua tabela e 30 caixinhas para cada outra tabela para fazer um relacionamento. Eu falei assim, cara, mas não precisa, cara. Não, mas tem que usar todos os componentes. Então tá, então vamos usar. Você tem que usar, vamos usar. Só que é aquele negócio, né? Depois não reclama que está lento. Não reclama que não tem performance. Porque, beleza, o cara falou que o componente serve daquilo, mas em nenhum momento estava falando que você era obrigado a usar 100% daquilo. Mas não, o cara queria que você usasse aquilo dali. E era o que o Magno falou. Imagina, você fez um relacionamento de uma tabela com outra. Só que você tinha alguns casos em que a tabela do join, né? Do left, do right, do inner join, seja lá qual for o join que você fez, às vezes ele não tinha aquele dado que estava no de cima. Não, joga tudo pro log. Então, é sério, o que o Magro falou, você tinha um caminho, aí chegava na caixinha. Você vai para a esquerda ou vai para a direita? A esquerda é o caminho feliz, a esquerda é o caminho ruim. Então, você sempre ficava assim, era cada caixinha, ela tinha duas bifurcações. Aí tu fala assim, caraca, mas para que isso? Mas não, o cara queria que fosse tudo feito via componente. Muitas das coisas que o Magno pegou ali, cara, já tinha sido modificado. Mas, cara, tinha coisas que tu olhava ali e falava assim, meu Deus do céu, para que fazer isso? Para que fazer isso? E assim, quando você tem uma massa de dados pequena, né, no início de um projeto, tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido, porque você tem 1.000 registros, aí no mês seguinte você tem 10.000, no outro mês você tem 20. Só que, cara, quando chegava num ponto que o Magno entrou lá, cara, já tinha 8 anos de projeto. Então tinha tabela que tinha 700 milhões de registros. E quando você fala de on-premise, isso é muito ruim, porque é um ambiente que não é escalável. É um ambiente muito restrito. Vamos falar disso mais na frente também, tá, Matheus? As diferenças entre o BI e o Big Data, tá? Então, isso vale a pena a gente trazer para quando a gente estiver falando de arquitetura, você ter ciência disso, tá? Porque hoje você trabalha numa empresa que é Big Data, mas você pode sair dessa empresa e ir para uma outra empresa que tem um ambiente on-premise, entendeu? E você fala assim, cara, eu só sei trabalhar com arquitetura medalhão. Aí ela fala assim, pô, cara, pô, bacana, mas e arquitetura Stage, ODS, TW, tu não conhece? Eu falo assim, não conheço, não. Então, por isso que nós vamos falar mais à frente, tá? Vamos avançando por aqui. Então, esse daqui é o cenário da empresa do pai de vocês, né? Então, é assim, esse lado de cá é como funciona hoje em dia, né? O cara tem o Excel e nesse Excel ele gera os KPIs dele e a nossa ideia é o quê? É transformar esse projeto para uma solução robusta, ou seja, ele não vai precisar que ninguém entre no sistema de vendas, tire o relatório, entregue para ele analisar. Não, ele já vai ter
Isso tudo atualizado quantas vezes no dia ele precisar. Eu preciso acompanhar a venda do e-commerce quase online, né? Então, ele vai ter um relatório que vai ter esse processo de extração, transformação em carga de dados e vai atualizar o painel dele e ele vai conseguir ver tudo isso sem ninguém de babá, sem ele ter que... Imagina, tem uma reunião agora expressa, Matheus, extrai aí um relatório, aí tu fala, Magno, me ajuda aqui, não está saindo, está demorando, e acaba que você não consegue extrair o relatório, ele não consegue levar a informação para a reunião. Esses termos são... Já estão assimilados para você, Matheus? Quando a gente fala de KPI... Falar mais um, que KPI eu sei porque uma vez eu participei de uma reunião que falava disso, aí eu peguei só esse, mas eu não sei mais do que isso, não, acho. Mas, tipo, os termos que o Quintela falou, tem algum que você que você não conhece, tipo... Não conhece tanto? Eu acho que de termo, assim, eu sei o que é, mas, por exemplo, eu não sei o que é KPI, assim, a sigla não, mas eu sei o que, Não, isso é que de boa. é um KPI. Ó, só pra... é Key Performance Indicator, indicador de chave de performance. Mas eu quero saber, tipo, se tem alguma coisa que está abstrata em relação a termos, jargão do mundo de dados que você ouve e fala assim, putz, isso aqui eu não sei o que ele tá falando, entendeu? Tipo, de tudo que o Quintela assim, falou até agora, você entendeu tudo que ele falou ou tem alguma coisa que ficou... Então, por exemplo, a arquitetura medalhão, eu tentei até procurar alguma coisa, porque nossa, eu não faço ideia do que seja. Aí eu escutei você falando agora que talvez seja a parte lá da camada bronze, silver, dataset. Aí Exatamente, eu peguei no ar exatamente. aí agora, mas não sei se Tá. era isso mesmo. É até interessante, Matheus. Eu tenho aqui do meu lado, tá? Tá aqui, ó. Se trazer um papelzinho, tanto você e o Magno, coisas que eu forem falando, anota, entendeu? Legal. Não entendi isso daqui, anota. Mas o medalhão tenho... que você está falando é o Stage DSDW. Isso, só que na arquitetura medalhão é bronze, silver e gold, né? Só que Mas aí você essa não é a nova? Isso, é arquitetura medalhão, né? A medalhão para mim é algo antigo. Não. Essa é arquitetura medalhão, tá? E assim, eu vou trazer, porque o pessoal foca muito, vou falar isso para vocês dois, né? Em camada silver, bronze e gold. Mas vocês podem encontrar em outras empresas outras nomenclaturas, tá? Mas seria o quê? Uma forma de você renomear a camada silver, renomear a camada bronze e renomear a camada gold. O conceito é o mesmo, tá? Certo. Tanto que quando eu entrar nesse ponto, eu vou tentar dividir a tela em duas, que vocês vão ver, cara, que a arquitetura medalhão, ela é basicamente a mesma arquitetura que a gente já tinha para o BI on-premise, né? Para o BI em si, né? Não para o Big Data. Porque, assim, no BI, nós temos também 3 camadas, né? Que é a camada de stage, a camada de ODS e a camada de DW, né? Então, assim, que segue o mesmo padrão da outra, que é o quê? A bronze, a silver e a gold, tá? É a mesma coisa. Vocês vão ver que colocaram um nome diferente, mas o contexto em si é o mesmo, tá? Beleza? Aproveitando aqui, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Eu tava pensando, né, enquanto eu não tinha me ligado ainda que a arquitetura medalhão era isso, aquele desenho lá que tem as tabelas assim, e aí mostra onde está linkado cada coluna, assim. Como chama isso? Modelo de dados. Ah, tá. Porque eu achei que talvez aquilo lá formasse um medalhão. Eu falei, pode ser que seja isso. Aí você vai ver que aquilo ali é uma modelagem de dados, né? Agora, deixa eu só voltar aqui para te mostrar. Beleza. Quando você está vendo essa estrela aqui, tá? Tá vendo aí a tela? Então, o que acontece? Isso daí é voltado para modelagem de dados, né? A modelagem de dados, você tem 2 tipos de modelagem. É a modelagem relacional, tá? Que é mais voltada para sistemas transacionais, né? O que é um sistema transacional? É o sistema de vendas da empresa do pai de vocês, né? Então, aquilo ali é um sistema transacional que o banco de dados ele tem uma modelagem relacional, ou seja, uma tabela vai se relacionando com a outra, né? Quando você fala de BI
e Big Data, você tem a modelagem multidimensional. A modelagem multidimensional, ela nasceu com dois conceitos, tá? Que é a modelagem estrela, que é essa daqui, tá? E a modelagem Snowflake. Hoje, se você for procurar aí, você vai encontrar documentações que falam que existe um outro tipo, que é o OBT, né? Que é o On Big Table. Ou seja, qual a diferença de uma para outra, né? A modelagem estrela, cada quadradinho desse aqui da ponta é uma dimensão. E aqui é como se aqui no meio, no centro da estrela, tivesse uma outra tabela, né? Então, assim, a gente tem uma fato que ela está relacionada com cada dimensão, tá? Isso é o Legal. formato, é o esquema estar esquema, tá? É o modelo estar esquema, que é onde uma dimensão se relaciona apenas com a fato. Aí você vai ter a modelagem Snowflake, que é o quê? Você vai ter, por exemplo, uma tabela que vai ter um relacionamento com uma outra tabela. Entendeu? Entendi. E você vai Só ter para o... Fala aí, pode falar. deixar a gente assim, não acho que não vai dar tempo hoje, né? Mas quando você fala dimensão e fato, também é bem abstrato para mim. Eu não consegui pegar ainda essa parte. Não, beleza. Fica tranquilo. Isso aí a gente vai bater Isso aí para mim também é fortemente até amanhã, hoje. tá? Não, tranquilo, tranquilo. E assim, e você tem o One Big Table, né? Que é o quê? É uma única tabela que você tem todos os dados. É muito semelhante a esse nosso Excel aqui, tá? É como se esse nosso Excel aqui fosse um OBT. Legal. Ou seja, todos os dados estão no mesmo local, tá? Beleza? Show. Então é assim, essa questão de dimensões e fatos a gente vai falar amanhã, tá? Fica tranquilo. Beleza. Então, avançando aqui, né? Só pegando um gancho no slide anterior, né? Nessa nossa solução, você vai ser tudo, né? Você vai ser o cara que vai construir a solução da empresa de vocês, né? Vocês vão sentar e vão falar assim, cara, o que a gente faz aqui agora? Como eu falei, você vai ser o cara que vai ser requisito, vai ser AD, DBA, back-end, front-end e sustain, né? Ou seja, nesse momento surgiu quem? Surgiu vocês, né? O super analista, né? Vocês vão fazer tudo. Vocês vão fazer de ponta a ponta. Pode ser que vocês trabalhem em uma empresa que as caixinhas elas sejam bem segregadas, ou seja, cada um trabalha no seu quadrado. Você vai ter o cara de engenharia, você vai ter o cara de data viz, você vai ter o cara de data science, você vai ter todas as personas separadinhas, mas também você pode trabalhar num local que você venha a ser tudo, né? Ou seja, você vai conhecer os dois mundos, né? O céu, você vai conhecer o céu e você vai conhecer o inferno, né? Que é o ETL. Ninguém sabe o que rola por trás, mas todo mundo acha que o seu dashboard é lindo, né? Então é assim, mas não sabe a mágica que você teve que fazer para esse relatório ficar lindo, né? Então vamos lá. O nosso desafio vai ser o quê, tá? Acabou que nós conseguimos chegar aqui certinho no time que eu queria, tá? Só tem mais esse e mais um slide, tá? Então é assim, Beleza. esse relatório aqui é o relatório que vocês extraem do sistema lá da empresa do pai de vocês. Vamos precisar modelar esses dados, né, esse relatório. E nessa modelagem, é como se a gente estivesse criando um quebra-cabeça, tá? Ou seja, nós vamos quebrar esse relatório em tabelas. Nós vamos ter uma tabela que vai armazenar os dados de vendas, itens de vendas, cliente, produto, vendedor, loja. Então, é assim. E com isso, nós vamos criar o quê? Nós vamos criar o banco da nossa empresa, né?
da empresa do pai de vocês, é como se a gente estivesse fazendo uma engenharia reversa, tá? Nós vamos sair do relatório para ir para o banco. Então, é como eu falei para vocês. Esses dados, aqui eu só trouxe uma pequena amostra para vocês, tá? Porém, tem um script que ele vai gerar todos esses dados para a gente e vai carregar tudo dentro do banco de dados, tá? Legal. Então, é assim, aí nós vamos conseguir, nesse primeiro momento, ter o quê? A nossa massa de dados para construir as nossas análises. Nós vamos, nesse momento, quando isso tudo estiver carregado, conseguir fazer o nosso processo de extração, de transformação e depois a geração dos KPIs para concluir o nosso projeto. Beleza? E com isso, eu deixo uma tarefa de casa para vocês. Como eu falei, não precisa aprofundar muito, tá? É mais para quando a gente começar a desenvolver o nosso banco de dados, né, a nossa modelagem, a gente já ter mais ou menos esses conceitos meio que de forma bem superficial, tá? O que é a cardinalidade, o que é um MER, o que é um DER, qual é a diferença entre eles, o que é uma modelagem de dados. Nesse primeiro momento, foca apenas na modelagem relacional, tá? Não precisa focar na modelagem multidimensional, que é onde a gente fala de dimensões e fatos, tá? E amanhã, cara, é mão na massa, tá? Hoje foi muito blá, 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 muita historinha, muita conversa, mas eu acho que foi de grande valia para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa primeira introdução. E os outros vídeos, cara, os outros encontros, é tudo mão na massa, tá? Show. Tudo mão na massa. Quintela, tem uma dúvida. Em relação Manda a isso, aí. a gente com o que você projetou aí, a gente consegue acessar de forma gratuita ou precisa ter alguma licença do tipo, algo do tipo? Consegue. Amanhã talvez não, tá? Mas no próximo, hoje é terça, quarta, talvez na quinta-feira, a gente já consiga subir todos esses dados para o Azure e vocês conseguem acessar. Legal. Tá? Show de bola. Caso vocês queiram também, a gente pode fazer também uma instalação na máquina de vocês. Tá? Era que eu ia perguntar, o que devemos instalar aqui? A gente faz uma configuração, pega uma solução do SQL mais leve que tem, tá? E a gente faz essa instalação juntos, tá? Beleza. Show. Como eu falei, se a máquina de... quer dizer, na verdade, eu não falei. Se a máquina de vocês possuírem mais de 16 GB ou mais de memória, a gente pode subir até uma máquina virtual, tá? Para não impactar na máquina de vocês. Acabou, vocês vão lá, apagam a máquina, não vai ter nada instalado na máquina de vocês, tá? Beleza. Isso daí Beleza, acho que vale a conversa. É uma solução que a gente pode tomar, tá? Em relação a isso. Deixa eu ver mais o que aqui que a gente pode falar. Eu vou mandar mais ou menos, eu vou mandar esse exemplo aqui para vocês, tá? Só para vocês rabiscarem. Não precisa nem criar nada. Fala assim, cara, eu criaria essas tabelas daqui. E nessas tabelas daqui eu colocaria essas colunas e com o rascunho que vocês trouxerem amanhã, a gente começa a construir o nosso banco de dados. Legal. Você pode mandar essa imagem para mim aí? Então? Posso sim. Eu vou mandar a imagem, Magno, e também vou mandar o caminho do GitHub, porque isso também está tudo no GitHub. Ah, tá? beleza. Beleza? Tudo isso que a gente está falando aqui já está lá no GitHub. E uma coisa que eu não comentei também, tá? Nós vamos fazer também o processo de CI e CD, tá? Que é a parte de DevOps, todo desenvolvimento que a gente criar, a gente vai comitar lá para o nosso Git, tá? Ao final de toda aula que tiver um desenvolvimento novo, e a gente vai criar uma branch, vai criar uma pull request, e esses dados vão ficar disponíveis para qualquer pessoa do mundo acessar. Show. Beleza?
Valeu demais aí. Então é isso, galera. Amanhã a gente continua no mesmo Quintela, canal. essas gravações aqui, onde nós achamos? GitHub também ou não? Então, vou botar lá no YouTube, Fechou. Você manda o tá? link? Vou mandar o link para vocês. Fechou. Já é? Valeu. É isso, Falou. galera. Falou, Um bom Quintelão. Falou, dia. Matheus. Um bom Valeu, dia para Magno. vocês aí. Te adicionei no LinkedIn. Pra aceitar Show, lá. eu vou ver aqui já. Tá, Beleza, Valeu. galera. Um bom Valeu. dia para Falou. vocês aí. Tchau, Até tchau. amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau.